Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos ao episódio 37 do Segundo Posto. Hoje comigo Pedro Azevedo, com o Pedro Guarda e com o Diogo Maia. Um dos carecas está de volta, portanto, malta reacionária aí dos comentários. Temos aqui Diogo Maia, outra vez. Maia, bem-vindo. Eu queria pedir desculpa. Queres pedir desculpa? Queria. Então. Estou aqui a substituir a Rita e, portanto, queria claramente. Esta semana sofri com esses comentários. Quer dizer, eu não fiz mal a ninguém. Eu não sou como o Samit que entra aqui em picardias. Eu sou. 7 metros na mão. Não, eu sou pacífico e parece que pronto, não faço parte da equipa titular, mas pronto, olha, malta, peço desculpa, a Rita há de voltar. Hoje esteve no Benfica a trabalhar, portanto, por isso é que não está cá. Exatamente. E eu vim substituí-la, mas malta, para a semana, deixem nos comentários, se quiserem, eu não volto, vem a Rita. Portanto, e está há uns dias do estádio de São Miguel e prontinho para gravar depois de ter estado aí. Já vais contar, já vamos contar isso de certeza, essa tua experiência lá no estádio do Santa Clara, no estádio de São Miguel, neste caso. Dito isto, e temos aqui isto, voltamos à mesma senda. Portanto, todas as semanas temos aqui coisas novas para comentar no sentido da luta pelo título. E porquê? Porque quando parecia que o Benfica tinha engrenado após a vitória no Dragão, o Sporting ganha nos Açores, o Benfica escorrega em casa contra o Aroca, que já tinha também roubado pontos ao Sporting em Alvalade. Portanto, também é de melhor, com o mesmo resultado, se não estou enganado. Com 2 igual também. Isto é o melhor campeonato de sempre para quem tem podcasts. Há sempre sumo para semana após semana, é verdade, sem dúvida. Melhor podcast de sempre. É o melhor podcast, melhor ano de sempre. Melhor época de sempre, exato. Nós até no início da época comentávamos que o campeonato arriscava-se a ser muito mais do mesmo, que era o Sporting ia numa senda inacreditável. Temos que agradecer aos donos do United. Exatamente. Isto é efeito borboleta. E Diogo Dalot. E Diogo Dalot, é verdade. Diogo Dalot está no início de todo este campeonato de semana sim, de loucura, de montanha-russa. E, portanto, o que eu vos proponho é que comecemos já pelo jogo que acabou há bocadinho, pelo que está mais presente, pelo Benfica-Aroca. Empate 2 igual, como falávamos, mesmo resultado que o Aroca conseguiu em Alvalade. Também nesse jogo foi um jogo com as suas incidências, com as suas peripécias. E eu pergunto, vou já a ti, Maia, antes de irmos ao Aroca, e acho que também temos que ir lá e é justo que vamos, se este empate, este desaire, entra para a conta de Bruno Lage. Opa, essa pergunta podes também. Seguir para uma apreciação geral ao jogo. Essa pergunta também, Pedro Azevedo, é-me feita a mim diretamente, porque já se sabe qual é que é a minha opinião sobre o Bruno Lage, não é? Antes disso, já agora, não falámos sobre o Samit, só falámos sobre o meu regresso. O Samit não está. Certo. É muita pena nossa, mas já agora as pessoas que nos ouvem, se pudessem deixar nos comentários, Samit volta, estás perdoado, nós agradecemos. O Samit, nós não fizemos mal nenhum ao Samit e estamos com saudades dele. Concordamos. Volta Samit, por favor. Volta Samit, estás perdoado. Volta Samit, estás perdoado. Podem não há assim muita coisa boa para dizer do Florentino agora. Então o Samit escondeu-se mesmo. Samit escondeu-se. Exatamente. É o seguinte. Perguntava-te isso, mas podes fazer uma apreciação geral do jogo. Portanto, podes começar por isso. Eu acho que o Benfica fez o suficiente para ganhar o jogo. Ponto assente. Acho que o Benfica, na primeira parte particularmente, teve oportunidades suficientes para o jogo estar resolvido ao intervalo. Não é que tenha sido um jogo brilhante, mas acho que o Benfica fez o suficiente. O que eu não consigo compreender, e já lá vamos à arbitragem, acho que era importante hoje falarmos de arbitragem, não necessariamente de arbitragem, mas talvez mais sobre as repercussões, porque eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Okay. Depois não te esqueças disso, Azevedo, para falarmos sobre isso. Mas eu não consigo compreender como é que o Benfica entra para a segunda parte da forma como entrou.
e não consigo perceber como é que, dado essas circunstâncias e uma segunda parte muito, muito fraquinha do Benfica e bastante positiva do Arouca, já agora, com bola principalmente, não consigo perceber como é que o Bruno Lage demora tanto a mexer na equipa e mexe tão mal na equipa. E portanto, sim, respondendo a tua pergunta diretamente, e acho que passando já a palavra, acho que sim, acho que isto são 2 pontos perdidos pelo Benfica e 2 pontos perdidos pela equipa, obviamente, mas pelo timoneiro da equipa, que se há uma semana não estava presente, mas e vocês fizeram e bem, a questão de salientar o trabalho de Bruno Lage, principalmente nestes jogos, mais uma vez, eu hoje tenho críticas abertas a fazer a Bruno Lage, e, mais uma vez, a forma como mexe mal e tarde na equipa é a principal, principalmente, passo o planasmo, principalmente num jogo deste em que era preciso mãozinha treinador, porque a coisa não estava fácil, não é? E, portanto, sim, respondo à tua pergunta, sim. Guarda, numa apreciação, podes começar por uma apreciação geral ao jogo também, mas depois, pegando nesta questão do Maia das substituições, pergunto-te se Bruno Lage mexe de facto demasiado tarde, como diz o Maia, e se foi só em reação àquilo que o jogo lhe deu e que o Arouca fez, e portanto não por ação, mas por reação. Olha, pegando já por aí, foi claramente por reação, porque ele tenta mexer aos 60, o Benfica marca e ele cancela as substituições. Era o Sheldrop e o não sei que era o outro, era o Belotti, que iam entrar e ele cancela as substituições e depois acaba por fazê-las 15 minutos mais tarde, quando acho que já está 1-1. Portanto, é reativo, é sempre reativo. E o Vasco tem isto, o Vasco prepara bem os jogos, prepara muito bem os jogos grandes, e esta época já deu provas disso. Prepara bem estes jogos. Eu não considero que o Vasco seja um mau preparador de jogos, mas é mau a mexer na equipa. Portanto, quando se espera que o Benfica tenha que mexer para ganhar o jogo, é obviamente uma fraqueza que tem no treinador, porque já toda a gente sabe, já toda a gente conhece, os adversários também têm conhecimento disto. O Vaz não mexe particularmente bem da equipa, portanto, quando se pede para o Vaz mexer, para a equipa melhorar, há que fazer 2 vezes marcha atrás nesse pedido, porque invariavelmente a equipa fica pior. Concordo também com o Maia quando ele disse que o Benfica fez o suficiente para ganhar. O Benfica entra com 15 minutos muito fortes, onde podia estar a ganhar confortavelmente 2-3-0. Não acontece. Há grandes cortes em cima da linha do golo, inclusive. Grandes cortes. O Arouca aguerrido, bem, fez o trabalho dele. Portanto, também o Benfica não joga propriamente sozinho. E depois a equipa foi baixando, foi deixando de pressionar tanto, que era impossível manter aqueles 15 minutos do jogo todo, senão acabavam rebentados, e não temos numa fase da época muito propensa a grandes aventuras físicas, e o Benfica acaba por entrar muito mal na segunda parte. Mérito do Arouca e do Vasco Seabra, que mexe ali umas peças, que começa a pressionar muito mais o Florentino, que hoje é francamente mal, e a equipa do Benfica ressente toda por causa disso. O Florentino, apesar de gostemos mais, como o Samit gosta, gostemos menos, como eu gosto menos, o Florentino acaba por ser uma peça preponderante na equipa do Benfica, porque ele estando bem, o Benfica consegue fazer outro tipo de pressão, como se a semana passada no Dragão. O Florentino estando bem, o Benfica tem uma amplitude de jogo muito maior, consegue esticar muito mais o jogo, consegue cobrir muito mais sem bola. Não estando tão bem, falhando passos absurdos, estando também mais desconcentrado sem bola, o Benfica acaba por ressentir muito, e hoje aconteceu isso. São 2 pontos que o Benfica não... E depois a questão do Bruma, quer dizer, o Bruma entrou 1 minuto, para quem pedia muito o Bruma, e eu também acho que o Bruma devia jogar mais, porque hoje tinha que haver coragem de tirar o Di Maria ao intervalo, porque o Di Maria não estava a acrescentar. Tinha que haver essa coragem, se era para meter o Bruma, se era para meter o Scheller, era para meter alguém. O Di Maria estava a ser uma peça a menos, estava a empurrar o Benfica coletivamente. E até me parece que no momento em que sai, era um momento em que o Di Maria até estava a começar a pegar no jogo e a começar a... Exatamente, estava a começar a crescer, mas acho que tinha que haver uma coragem de sacar o Di Maria ao intervalo. Percebo que a dificuldade que isso podia ser, e pronto, é o Di Maria. Não havendo essa coragem, meteu-se o Bruma aos 89 e vai estar. O Bruma no avanço do 2-2, eu acho que compromete um bocadinho. Agora, não é por ele. Não é por Bruma. Queria perguntar-te, ir ao Di Maria, porque ouvi-vos a semana passada a falar sobre o Di Maria no Dragão. Mas o Di Maria é jogador de finais, e acho que todos concordamos com isso. Este jogo hoje não é uma final. Mas não correu bem. Está bem, mas ao intervalo vai tirar o Di Maria ao intervalo? Acho que tinha que ser, acho que era a peça que estava a empurrar o jogo do Benfica coletivamente. E o Benfica fez muitos jogos muito bons coletivamente, e este jogo teve menos bem. E o Di Maria esteve invariavelmente mal. Se é por questão física, pode ser. O Di Maria tem 37 anos, esteve parado muito tempo. Claro. Dizer, por muito bom que seja o departamento físico do Benfica,
e a preparação física do Benfica e a gestão que tem sido feita não deixa de ter sido 37 anos com 6 semanas ou 7 de paragem, portanto é muito tempo e as coisas hoje efetivamente não estavam a correr bem. Se fosse outro jogador não tenho a mínima dúvida que tinha sido ao intervalo. Com o Di Maria tem que haver outro tipo Eu de só gestão tenho algumas por causa do dúvidas, Maria. só tenho algumas dúvidas porque não é muito habitual no Laje isso. Pois não, o Vaz mexe sempre tarde. Não é isso, mas lá está, mas por isso é que ainda para mais fazer isso e esse jogador, ele raramente faz isso, e quando faz esse jogador ser o Di Maria num jogo tão perto do final do campeonato em que é obrigatório ganhar, percebo a questão, acho que é pouco realista pensarmos nisso, não é? E não é só por uma questão de falta de coragem, acho eu, sinceramente, mas percebo a questão. Acho que para mim é mais grave é a forma como a equipa vem do intervalo. Do Di Maria e os outros, não é? Porque o Di Maria A equipa vê do intervalo mal, permite ao Aroca que cresça no jogo, pode ser uma questão física, eu admito que sim, porque apesar de estar a haver uma rotação da equipa, que eu concordo e acho que o Benfica tem plantel para isso, e obviamente não se esperava que o Benfica entrasse com os títulos contra o Tirsense, com todo o respeito pelo Tirsense, mas quer dizer, as segundas e as terceiras vinhas chegaram para mandar 5 ao Tirsense e resolver a questão da meia-final da taça. Agora, tem havido uma gestão, acho, correta, mas o Benfica está arrebentado, como o Sporting também está arrebentado e já vai iremos. E a coisa proporciona-se para o Aroca crescer no jogo. Se eu acho que o resultado é justo, pode justificar. E são resultados que acontecem. Agora, acontecer nesta altura da época pode ser muito problemático para o Benfica. Isso a semana passada, nem tudo começa a nascer a onda vermelha. E depois na quarta-feira, entre nós, elogiámos a forma como o Benfica estava a encarar seriamente o jogo contra o Tirsense. Era muito fácil tirar o pé naquele jogo, porque havia uma segunda mão na luz para resolver e não, sem grande dificuldade seria resolvido isto, com todo o respeito pelo Tirsense, mas as coisas são o que são. A onda vermelha hoje rebentou. E vamos ver se não compromete aqui um bocadinho o campeonato ao Benfica. Se a semana passada não estava tudo bem, esta semana não estará tudo mal. Certo. Mas os tais 51-49 que falámos a semana passada, esta semana está 50-50. 50-50. Coladinho. Portanto, o Benfica perdeu aquele handicap que tinha para ganhar o campeonato, ou aquele handicap de favoritismo para ganhar o campeonato. Mas e mais uma vez o Vaz não mexe bem na equipa, não consigo entender muita da gestão a partir do banco do Vaz, mas isso, se ele fosse um treinador que mexesse, preparasse tão bem os jogos, ou entendesse tão bem o jogo durante o jogo, como prepara os jogos antes, não estava no Benfica, não estava no Campeonato Português, e sei onde é que ele estaria. É o quê? Mas eu acho que este hoje é a última semana. A vitória no Dragão, a forma como o clube e os adeptos reagiram. A vitória durante a semana e o elogio à seriedade com que o Benfica encarou a meia-final contra o Tirsense. E o jogo de hoje, o pós-jogo de hoje, com o comunicado da direção do Benfica a falar de arbitragem, é o 880 do Benfica habitual. Sim. Neste momento nós estamos a falar há exatamente uma semana, quando vocês gravaram, o Benfica tinha dado 4-1 no Dragão, era o mais forte, tinha dado o título e não ia perder mais pontos até o final do ano. Isto era uma conversa que nenhum de nós aqui acharia estranha, não é? E foi... Eu próprio, mas dá uma semana desta parte, fiz juntar isso. Eu acho que esta jornada era muito importante, porque quer dizer, era muito expectável, ou era mais expectável que o Sporting perdesse pontos nos Açores e que o Benfica ganhasse na Luz ao Aroca, que seria... O Benfica ganhar na Luz no Aroca seria uma normalidade, é o que é. O Sporting perder pontos nos Açores não seria tão normal, mas tendo em conta a época do Santa Clara, o momento mais duvidoso do Sporting podia ter acontecido. Era uma jornada que se encaminhava para o Benfica, se calhar até na eventualidade de abrir uma vantagem um bocadinho maior para o Sporting, e acaba, principalmente psicologicamente, atrás do Sporting, e pontualmente está igual, mas na classificação está atrás. Portanto, aqui um bico de obrão do Benfica se meteu hoje, por culpa própria também, porque foi imprudente na forma como geriu aqueles minutos finais. E se eu disse que acreditava que o Benfica ia ganhar muito no Dragão, também disse que o Braga ia encavar o Sporting em Alvalade. Também aqui sim, senhora, fica já registado que ninguém fique surpreendido se o Benfica deixar pontos em Guimarães. Que acho que o Benfica vai... Munições de Pedro Guarda. Acho que o Benfica vai passar muito mal em Guimarães, e esse jogo tinha havido uma vantagem aberta para deixar pontos nessa deslocação, e se calhar agora já não tem, e vamos ver. Mas eu acho que o Benfica, há todas as condições, está-se aqui a criar um caldinho para o Benfica para a semana não ganhar o jogo em Guimarães, e vamos ver o que é que sai daí. E há aqui uma questão, que é na questão do confronto direto entre Benfica e Sporting,
o Sporting pode jogar com 2 resultados, imaginando que o Benfica e Sporting até ao derby não perdem mais pontos, portanto, daqui para a frente. Ou seja, Tu acreditas nisso? faltam 2 jornadas, eu acredito nisso. Eu acredito que o Benfica e Sporting não perdem mais pontos até ao derby. Eu não. Porque acredito em relação a uma equipa, a um coletivo com individualidades bastante superiores com a que o Benfica tem perante quase toda a gente em Portugal, que este empate do Benfica contra o Arouca seja um descer à terra para muita daquela gente. É a minha Assim, opinião. peço desculpa aqui, mas há aqui um tema que é, e aqui, desculpa estar a te interromper, não tem nada a ver com. Não vou contrariar o que estás a dizer, até acho que vou acrescentar que é. Nós temos falado, e toda a gente, todos os podcasts, todos os meios de comunicação têm falado sobre isto. Todos os comentadores de futebol em Portugal têm falado sobre o facto do Benfica ter um plantel absurdo. Todos. A única pessoa que não acredita nisso é Bruno Lage. Não acredita nisso. E diz isso por causa de, por exemplo, repetir hoje o 11 do Dragão, por A exemplo, forma como mexe na equipa. certo? A forma como não vai ao banco, não é? Mas ao mesmo tempo depois também às vezes parece que quer ter razão sobre isso e portanto devem estar a ouvir a minha cadela aqui a passar agora, desculpa. A forma como às vezes parece que quer ter razão sobre isso e que mexe em momentos absurdos. A entrada do Bruma hoje é absurda e eu sou o maior defensor do Bruma. Se o Benfica não empata hoje, havia levar esta equipa até a final do campeonato. E vai levar, Seria este o 11, não é? mas vai levar estes 11 até o final do campeonato. Não sei, depois de hoje não sei. Também tenho as minhas dúvidas, sim. Bruno Lage, Eu sou de Guimarães. para o Bruno Lage, a equipa fez o suficiente para ter ganho o jogo. E a primeira parte, a verdade é esta. Não, O e Benfica foi, não- de facto, ou seja, é o isso. Benfica não fez um jogo particularmente bom, não fez Foi uma o que coisa tu disseste. maravilhosa, mas a primeira parte o Benfica podia ter resolvido o jogo ainda. Portanto, para o Bruno Lage, que ele tem sempre estas análises muito frias e muito racionais no final dos jogos, ou melhor, depois na semana seguinte, quando faz as antevisões, é uma verdade. O Benfica podia ter ganho o jogo se as bolas têm entrado. Pronto, se o Pavlidis não tem mandado a bola ao poste, se o Pavlidis na segunda parte não tem falhado o gol que falhou, o jogo podia estar resolvido. Se não há um gol anulado por 7 cm, o jogo podia estar resolvido. Sim, é verdade. Mas depois, o que eu não consigo compreender, e também é por isso que eu depois também não consigo compreender os comunicados dos clubes grandes, é como é que nunca se questiona a forma muito pouco competitiva com que as equipas, neste caso com que o Benfica entra numa segunda parte. Foi muito estranho. Foi admirável o quão pouco o Benfica quis jogar na segunda parte. E já agora, mérito ao Arouca, que eu acho que apesar de tudo entra para a segunda parte da mesma forma, encararam a segunda parte da mesma forma que encararam a primeira. O Benfica é que pressionou pior, perdeu mais bolas, não conseguiu ter tanta bola. Teve menos bola. Sim, Aliás, as equipas do Vasco Seabra gostam sempre de jogar para o bem e para o mal, né? Até é verdade. Isso é pode verdade. acontecer. Mas hoje não achei uma equipa super desequilibrada, por exemplo. Não foi, e não foi, ou seja, já vimos equipas de Vasco Seabra, seja o Arouca, seja qualquer outra equipa, mais afoitas, mais desequilibradas. como tu dizias. Sejam as 8 equipas que ele já treinou na primeira divisão. Exatamente, mais desequilibradas, mais afoitas e mais naíves, neste caso. Equipas mais ingênuas. O Arouca foi exatamente o contrário disso no jogo de hoje. Tocando aqui em vários pontos que temos abordado, parece-me que de facto, não havendo esse bom jogo do Benfica, concordo contigo, Maia, portanto, não há um bom jogo, mas há criação suficiente para o Benfica ao intervalo estar a ganhar o jogo, estar nessa vantagem. Há depois essa entrada muito estranha na segunda parte, muito pouco competitiva, muito pouco mandona. Nesse período o Arouca tem muita bola, consegue controlar o jogo a seu belo prazer, e o controlar não é só com bola, é mesmo sem bola também. O Benfica não forçou o Arouca nesse momento, e mais do que mexer tarde, ou seja, portanto, para mim a grande crítica a apontar é essa entrada sem dúvida na segunda parte do Benfica, e a grande crítica mais do que mexer tarde é a forma como mexe. E porquê que eu digo isto? Retirar Pavlidis do jogo naquele momento, e eu consigo perceber a questão de estar exausto, o que seja. O melhor período do Benfica neste jogo em específico, contra este Arouca em específico e contra a estratégia que Vasco Seabra tinha nesta segunda parte, foi precisamente quando Bruno Lage junta Belotti a Pavlidis, porque os dois, Belotti liberta muito Pavlidis, porque Belotti vai muito àquele trabalho de sapa, de choque, de ganhar os lances de cabeça. Aliás, reparem no lance do gol Pavlidis está sozinho, esquecido lá atrás, e portanto essa dupla com bola, mas acima de tudo sem bola, estava a funcionar muito bem para o Benfica. É que não deixavam, com Coxo a subir para as costas deles dois na pressão, não deixavam que a bola entrasse em Jason, que pegou durante quase todo o jogo à vontade,
e não deixar, porque o Arouca, se nós pensarmos bem, e há um grande jogo de Jason e há um grande jogo de Pedro Santos. Um grande jogo de Pedro Santos. E o Fukui também. Fukui também, sem dúvida. Fukui sempre, não é? O Jason também. Pronto, o Jason é o jogador diferenciado do Arouca. Também equipa muito boa. Não há questão. O Arouca joga muito bem a bola. Joga, sem dúvida. E o Pedro Santos faz um jogo surpreendente, na minha opinião, porque era um médio interior que dava superioridade ao Arouca como ala pela direita, dava muito essa superioridade, e é nesse momento em que Pavlidis e Boeta estão a jogar juntos, Coxo sobe metros na pressão e fica Orsens mais no controle, que o Benfica consegue não só canalizar que a bola por dentro chegasse a Jason, como que a bola chegasse em condições, sem ser a bater o Arouca a um dos corredores. O Arouca tentava sempre puxar o Benfica para dentro para depois criar superioridade nos corredores, e foi conseguindo, e assim consegue o gol. Sim, mas Azevedo, eu e acho percebo que isso. esse momento da equipa estava muito bem Benfica aí, e portanto aí volto a dizer, aí não mexia. Mas eu acho, Nesse momento em que estava a dizer. mas acho meio bizarro, se é que posso usar este termo para o que vou dizer, mas acho meio bizarro, o Benfica está a ganhar o jogo, e tirando um dos dois avançados por um médio, acho meio bizarro o Benfica não ter ninguém que consiga ajudar a manter a bola. Esta equipa tem terror, tem pânico de guardar a bola. É uma equipa de pressa. Aliás, basta ver. Não é estranho para vocês. O Benfica já sofreu golos nos últimos minutos precisamente por não conseguir congelar o jogo com bola. Sim, mas não é estranho para vocês pensarmos que o Benfica, a melhor forma que o Benfica tem de segurar a bola contra o Arouca em casa é ganhar fisicamente os duelos com os dois avançados que mete para tentar ganhar as segundas bolas. Para mim é estranho. Uma equipa como o Benfica, com o super plantel que tem, não tem um médio no banco que consiga reter a bola, que consiga ter bola. É um dos tais jogos, guarda, e acho que vou passar para ti bem nesse aspecto, faço-te este passe, é um dos tais jogos, estes jogos do Benfica em casa, contra estas equipas, são aqueles jogos em que fazia muita falta o reforço de inverno de Manu Silva. Sim, olha, hoje me lembrei dele. Mas eu lembrei-me dele e comentei com o meu pai, que estava a ver o jogo com o meu pai, comentei a propósito da exibição menos conseguida do Florentino. E acho que foi por exibições como a de hoje que o Haddad mandou a boca. que o Haddad pediu o Manu Silva, ou que o Benfica, a estrutura do Benfica entendeu ir buscar o Manu Silva, e sem dúvida que é dos poucos jogadores do plantel, porque olhando aqui para o banco, não vejo sequer um jogador que tenha essas características de conseguir congelar o jogo com bola. Não existe. Não, o Leandro Barreira é o médio que entra, é um médio de pressão. É um médio para trabalhar mais sem bola. Sim. Não há propriamente um médio que tenha uns pés primorosos. Claro. É um médio para aquela função específica. Imagina que o Renato Sanches estava disponível. Também não é esse jogador. É jogador de físico, bater e de explosão. Exatamente. Era. Sim. A explosão já era. E também não era um jogador com esse perfil. Portanto, não há no plantel um jogador que tenha muito esse perfil. Há o Coxu, há o Auschwitz, conseguem fazer isso. Mas de resto não consegues meter um jogador que tenha propriamente essas características. Que vá acrescentar isso ao jogo. Exatamente. E daí está, a semana passada, a referência o lateral direito, a questão do lateral direito, que o Benfica tem um plantel extenso, tem muita qualidade no plantel, mas teve peças do lateral direito. O Tomás Araújo está completamente rebentado. Não notam, continua, guarda, volto para ti. Não notam no jogo 2, por exemplo, que Tomás Araújo está claramente condicionado fisicamente? Está completamente rebentado. E a questão é que é aquele suplente do Tomás Araújo neste momento? É o Tiago Gouveia. Ou o Dal. Ou o Dal, não é o Pavi, que já se percebeu que a semana passada entrou e isso teve que ser corrigido pouco tempo depois. O Tiago Gouveia teve uma infelicidade no início da época, vem ganhando os minutos agora na equipa B, mas também não me parece que esteja super preparado. Mas se calhar a nível físico está ela prova com o Tomás Araújo que temos visto nos últimos jogos. Coitado, não tem culpa, mas está a preço por arames. E depois esta questão de um médio de contenção não existe no Benfica, é mais uma das peças. Houve azar com o Manu Silva, mas imaginando que havia Manu Silva no 11 titular. O Florentino era um médio com esse perfil também, para, na eventualidade, ter que entrar alguém. Vamos imaginar que o trio de meio campo do Benfica era Manu Silva, Auschwitz e Coxu, que era isso que devia estar projetado para a segunda metade da época, caso não houvesse a infelicidade do Manu Silva. Não continuavas sem ter ninguém para poder acrescentar aí. Não há. Mas apesar de tudo, guarda, e aqui vou ser crítico de Bruno Lage, portanto vou ao vosso ponto em relação à questão das substituições e à leitura que Bruno Lage não fez, na nossa opinião, de forma certa nesses momentos da segunda parte. Um jogador como Samuel Dal, ou até vou mais longe, um jogador como Amdouni, se entrassem em vez de Bruma, seriam jogadores para congelar muito mais o jogo do Benfica com bola. Dal então para ajudar carreiras claramente, que neste momento estava amarelado,
do que Bruma, nesse Então, aspecto. E nós temos sido elogiosos do Bruma aqui, não há questão nenhuma. A questão Essa é não é o outra- jogador aqui, a questão é as características do jogo, do jogador para o contexto do jogo em si, daquele Essa é contexto outra específico. que não se percebe muito bem, porque essa Portanto, havia as peças, substituição... guarda, desculpa, havia as peças Certo. para um treinador criativo e a ler bem o jogo, não tendo um médio desses, pegar num jogador como Dal ou num jogador como Amorim, mas aqui se calhar mais isso a é Dal. outra coisa estranha, porque a substituição fetiche do Vaz desde que chegou ao Benfica é convocar uma ajuda para o Carreiras no final dos jogos. E hoje não o fez. Era com o Best no início da época, depois percebeu-se que não era bem aquilo que o Benfica queria, veio o Dal no meio da época, que para mim é mais jogador que o Best e tem Também cumprido melhor acho, e sim, tem sim. ajudado mais o Carreiras. E hoje, não sei se o Miúdo estava lesionado por algum motivo ou o Estava que é que no se banco, passou. portanto, à partida nós olhamos para o banco e confiamos que quem Esta está no banco é substituição para não se jogar. fez e mete-se o Bruma, cá aquela zanga com o Bruma, pá, porque há, o Benfica pode dizer o que quiser, diga que há uma questão disciplinar com o Bruma, mete o Bruma, efetivamente naquele lance foi um bocado anjinho, pronto, não é por culpa dele que o Benfica empatou o jogo, porque quer dizer, o Miúdo entrou aos 89 minutos, mas se calhar o Dal dava outra ajuda defensivamente naquele lance e era mais importante naquele momento para o Benfica. E até entrar mais cedo, para lá estar, porque é um jogador que tem essa capacidade de ter bola e de fechar sem bola, mas também de Agora, conseguir se dar calhar qualidade com bola. O Vasco quis dar para Chico esperto a meter o Bruma aos 89 para ter Para ter um lance, um rasgo, por exemplo. para sair por cima nesta questão. Tens a mania que, pronto, aconteceu ali uma questão Sim. disciplinar entre os 89 porque, pronto, o jogo está a ganho. E depois queimou-se. E é o Certo. que é. E vamos ver como é que fica agora o campeonato. Eu dizia, se tiver mais apontamentos sobre o Benfica, podem fazê-lo, só dar esse mérito, de facto, ao Aroca, porque, de facto, nós já tínhamos aqui comentado sobre o Aroca, e o Samit aqui há umas semanas fez essas referências, foi quando o Aroca foi jogar ao lado, creio eu, fez essas referências à qualidade técnica que há em muitos jogadores do Aroca. É, de facto, uma equipa que, do ponto de vista técnico, tem jogadores que conseguem segurar, conseguem receber, passar, têm qualidade. E portanto o Fukui, como o Maia falou, eu há pouco referi o Jason, que era, pronto, foi o único do trio espanhol da frente da época passada que não saiu. Sim, mas ainda vai acabar por sair. Não saiu porque o presidente deu 10 milhões por cada um e os outros dois acabaram por sair por 10 milhões. Este E provavelmente ficou o Jason, exato. ninguém se chegou à frente, mas também, quer dizer, com 30 anos vai sair este ano de certeza. E nunca por esse valor, com 30 Quer anos. dizer, para os neste caso. malucos da Arábia é capaz. É capaz. Sim, e eu queria dar aqui só mais um destaque, que é ao Alfonso Teresa, que não é um desses jogadores super dotados tecnicamente, mas é um jogador que de facto é uma carraça autêntica durante o jogo. Ele vai a todos os duelos, ele chateia sozinho uma defesa contrária. E depois tem de facto potência, tem qualidade quando tem a bola, em potência, em velocidade, consegue fazer a diferença. Portanto, de facto, o Aroca tem jogadores, na minha opinião até, para fazer melhor do que está a fazer ultimamente, mas pronto, mas é o que é. E de facto o Vasco Seabra também é um treinador que consegue preparar bem jogos, e o Aroca hoje demonstrou não é qualquer equipa que vem ao Estádio da Luz e que tem 45% de posse de bola. Até nisso prova mais uma vez aquela questão que tu, Maia, falavas há bocado, e deixa a bola para ti se quiseres finalizar sobre este jogo, que de facto quando estas equipas adversárias do Benfica em jogos não grandes conseguem ter alguma capacidade de ter bola e de roubar do Benfica, o Benfica não consegue congelar o jogo com bola e portanto apressa o jogo, anda ali de um lado para o outro, para a frente e para trás. Sim, é isso, acho que explicaste bem. E é notório em muitos jogos desta época, até na Liga dos Campeões. Benfica não parece que não tem vontade de ser uma equipa grande muitas vezes quando está a ganhar. Não sei bem explicar. Já agora faço aqui o meia-culpa e mando também um abraço ao nosso amigo Filipe Neno, que um grande elogioso das características de Coxo, e sempre nós temos lugares na bancada relativamente perto um do outro, e sempre que o Coxo faz uma como a que fez hoje, ele manda-me Piretes, é o nome técnico, porque eu já fui muito crítico. E hoje faz um golaço, e o Coxo faz uma grande exibição, e acho que é o único jogador do Benfica que tem este perfil. Não é o único, estou a exagerar, mas que nestes jogos tem perfil de jogador de equipa grande, que quer a bola, quer constantemente a bola. Eu não gosto muito daquela característica que já falei aqui nele, de ser muito refilão abertamente com os colegas em campo, faz um bocadinho de confusão. Porque se desconcentra às vezes do jogo por causa disso. Sim, eu não gosto dessa postura. É uma postura muito de Bruno Fernandes, que é a única coisa que eu critico no Bruno Fernandes, que é
essa coisa meio bélica com os próprios colegas, que se calhar resulta, e se calhar já resultou noutras alturas do futebol. A mim faz-me um bocadinho de confusão, porque parece que não estão todos para o mesmo, e são todos profissionais da mesma equipa, do mesmo clube. Faz-me um bocadinho de confusão. Não é? Quer dizer, exato. É um bocadinho estranho, mas pronto, mas de Faz resto... um grande jogo, tens razão, concordo contigo. Grande joga, pronto, e para além de mandar um abraço ao Cocos, um abraço também ao Neno, que eu prometi que iria fazer este meia-culpa, porque fui dos mais críticos do Cocos durante o ano. E já agora, antes de irmos para o Sporting, acho que deu a volta a nossa aposta. Acho que não há volta a dar, a nossa aposta vai virar. Como é que está? Eu não Está sei mesmo. 16-15. 16 para Samu, 15 para Pavlidis. E hoje o Samu hoje não passa à frente o Pavlidis hoje não passa à frente do Samu, porque Isso vai ser É muito aquela mais, bola de pé esquerdo, não é? vai ser muito mais penalizador para ti do que seria para nós. Bem, pois é. Como assim? Tu vais Ou ter seja, que pagar Sim, tá bem, 5 mas... almoços. Não, paga 4 não como. Não como. Vais ter que pagar 5 almoços. São branches, pronto, uma coisa assim. Sim, mas eu já vou. Os branchos até tão baratos, em vez Eu de... já Também é verdade, se calhar mais vale eu que já um lá peixinho vou, mas eu já lá vou ao maior responsável por eu perder esta aposta, não é já? Ok. Só queria deixar um tema final antes disto, e se calhar até para os comentários. Se calhar isto é sempre complicado falar sobre isto, mas eu tenho sempre. Eu acho mesmo que é muito difícil ser adepto de futebol em Portugal. Eu às vezes não gosto de entrar neste caminho de estarmos sempre a bater no futebol português, até porque eu gosto muito, e nós temos aqui um programa sobre futebol português, maioritariamente. Mas às vezes é muito complicado. Chega a esta altura da época e parece que ou se é muito anjinho ou se tem uma agenda clubística, mas para mim eu acho mesmo, se calhar estou com aquele discurso politicamente correto, que já me acusaram algumas vezes, mas o Benfica não empata com o Arouca por causa dos árbitros. Peço desculpa, não foi isso que aconteceu hoje. Para mim, consigo compreender quem acha que o lance do Otamendi não seja penalti. Para mim é penalti. Não sei qual é a vossa opinião, mas depois Para mim não é, para mim não é. Pronto, para mim é bem penalti. cavado, mas para mim um penalti bem cavado não é um penalti. Ou seja, para mim é. Para mim há a imprudência do jogador, e acho que o Jason... Foi o Jason, se não estou enganado. Foi o Jason. Acho que o Jason é rato. Mas não é por isso que o Benfica empata o jogo. É que o Benfica ainda vira o jogo depois disso. Sim. E outras coisas, mas eu se calhar eu entro aqui um bocado e eu aqui não quero ser diferentão. Eu também me irrito quando acho que os árbitros prejudicam a minha equipa. Agora, não é mesmo por isso que os grandes... E depois eu fico sempre quando estou no Estádio da Luz, que é o estádio que eu frequento mais, e fico... Mas sei que isso acontece nos outros, porque eu já estive nos outros, já assisti a isso. Eu fico sempre muito impressionado, porque eu sei que também é malta mandar cá para fora emoções e problemas que têm na sua vida, e está tudo bem. O futebol também serve para isso. Não, longe de mim querer dizer que as pessoas não podem dizer asneiras e insultar. Isso não é a minha conversa. Mas eu às vezes ouço falar de um eles... lá estão eles a roubar-nos, e eu gostava mesmo, e peço para quem acha isto nos comentários, e para quem acha que eu estou a ser anjinho, porque posso estar a ser, peço que por favor coloquem nos comentários, depois de subscreverem o canal, peço que coloquem nos comentários quem é que são eles, porque em todos os estádios há o eles. O Porto diz isto, o Benfica diz isto, e o Sporting diz isto. É o quê? A malta do Braga que anda a controlar a Liga, que anda a controlar as arbitragens? Eu não percebo. Subir ao título. O discurso é o mesmo. Eu ontem vi no Twitter, pronto, que é o que é, se calhar não é o melhor sítio para ver isto, mas eu vi no Twitter pessoas do Sporting e do Benfica, acho que era o Sousa que estava a comentar o jogo, Santa Clara Sporting, a chamarem ao Sousa Lagarto e Lampião. E portanto é daquelas que eu fico sempre impressionado, porque tu morres por ter cão e morres por não ter. Mas isso é da cultura futebolística que existe, porque tu vais ver um jogo qualquer dos putos, vais ver o jogo de infantis. Infantis aqui 10, 11 anos já. Esse gajo vem para aqui roubar. Que é o gajo que acorda às 7 da manhã para ir apitar um jogo às 9h30 e que vai roubar os infantis do Seixal contra o Pai Pires, meu. Claro. Que é o gajo que acorda e pensa nisto na sua cabeça. Sim, mas a teoria da conspiração, o conspiracionismo, quando chega aqui abril, maio, em Portugal, quando o campeonato está a ser disputado,
faz-me mesmo confusão, porque eu às vezes fico, e não fico com vergonha alheia, porque eu não sou superior a ninguém, muito menos adeptos do meu clube e dos outros, não é nada disso. Eu também digo muitos disparates, como vocês sabem aqui semanalmente. Mas fico mesmo impressionado com a questão dos outros, de um ser que existe, uma coisa quase até religiosa, que existe e que anda a controlar o futebol português, mas que controla para todos os lados, porque os adeptos do Sporting dizem uma coisa, os adeptos do Benfica dizem outra, os adeptos do Porto dizem outra. Eu vou-te pegar aqui em 2 exemplos. Noutro podcast em que eu participo, como vocês sabem, Podes dizer o nome, está tudo no bem. mesmo comentário, no Private Show, no mesmo comentário, foi a época passada, creio eu, mas eu nunca mais me esqueci disso porque eu ri muito e acho que até comentei com vocês isso. No mesmo comentário, eu sou chamado de lampião daqui e dali, e depois vem um por baixo dizer não é nada, mas é um lagarto disto e daquilo. E eu disse, só falta vir um terceiro dizer que eu sou um tripeiro daquilo ou daquele outro. Portanto, sobre o mesmo tema, o mesmo comentário. Eu aqui semanalmente, quase semanalmente, digo que sou do Benfica e falo sobre isso abertamente, e muitas vezes, até principalmente nos cortes, eu sou do Sporting e do Porto porque critico muito o Bruno Lage. Exato. E no mesmo grupo do WhatsApp, e termino com este exemplo, aqui há umas semanas, já não me lembro o jogo em que o Sporting terá tido um lance em que era claro que foi assinalado ou que não foi. Neste caso seria contra o Sporting, a ver na visão dos sportinguistas. Um grupo de WhatsApp de amigos meus em que há a malta do Porto, Sporting e Benfica, portanto há dos 3, já havia teorias de conspiração. Aliás, o Sporting tinha sido exatamente prejudicado supostamente, e havia teorias de conspiração de que neste caso o Sporting, por parte dos benfiquistas, que o Sporting estava a ser levado ao colo, imaginem. E entretanto a coisa já virou outra vez. Portanto, afinal, nesse grupo já era o Benfica que estava a ser levado ao colo. E eu hoje cheguei lá e disse, malta, há umas semanas caiu por terra, neste grupo caiu por terra a teoria do além de que o Sporting estava a ser levado ao colo, e hoje se calhar cai por terra a teoria do além, que era o Benfica, que estavam a fazer tudo para o Benfica ser campeão. Estavam, como tu dizias. Há um exemplo esta semana dessa força superior que é os jogadores do Vitória, o Borevkovic, que afinal não vai poder jogar. Sim, bem. E hoje, para mim, o lance do Eduardo Quaresma, se calhar tens aqui a ponto para o jogo do Sporting, para mim é um penalti claríssimo. Não há dúvida nenhuma, mas para mim também o penalti de hoje é claríssimo. Não são comparáveis, eu acho que o do Quaresma é mais penalti que o de hoje, mas já houve exemplos do Benfica este ano inversos. O Benfica também já foi super beneficiado, o Porto também já foi super beneficiado. Eu só gostava que nós conseguíssemos falar de futebol, e não estou a dizer para não falar de arbitragem, até sou das pessoas que acho que se deve normalizar esta conversa de arbitragem. E acho que fizeste fazer isso para aqui hoje também. Acho que é daquelas, quer dizer, nós andamos aqui, ainda hoje rimo, e esta semana é que ninguém assume que os árbitros são maus. Pois, Ninguém assume que os árbitros são maus, meu. Mas são maus porque estão condicionados ou são maus porque são maus? Há árbitros maus. Eu acho que há condicionamentos. Eu acho que há. Eu só não conseguia fazer esta distinção. Estão condicionados. Há árbitros maus. Por exemplo, quando houve esta semana, acho que foi esta semana, houve um árbitro que se enganou no VAR. Vocês viram isso? Na segunda divisão. Foi o Tiago Martins num jogo do Tondela. E hoje ele enganou-se na comunicação. Ele queria dizer que o braço não estava na posição natural e disse que estava na posição natural. Bem, imaginem se fosse um jogo dos grandes, tinha sido uma falha pavloviana. Tipo, pronto, foi um descuido. Tinha sido um descuido. Ele queria ter dito aquilo. Hoje o Veríssimo no jogo num daqueles maravilhosos jogos que eu assisto, no maravilhoso Estrela da Amadora Farense, engana-se e dá um vermelho em vez de dar um amarelo. E tu tens que reagir àquilo da forma como toda a gente reagiu, que foi a rir. Pronto. Porque, não sei, parece-me... Andamos aqui numa... Eu percebo porquê, porque nós somos um país que futebolisticamente estamos completamente presos aos 3 clubes e a esta história, a estas rivalidades. Mas temos que ser melhor que isto. Temos que ser todos melhores que isto. Acho mesmo isto. Pronto. Vitória muito importante do Farense agora. Estava aqui para a classificação. Vitória fundamental do Farense. Fundamental para o Farense. Uma exibição fantástica do suplente do Ricardo Velho, já agora. Depois vejam isso. O que não foi uma exibição fantástica, e pegando a tua ponto, Eduardo Quaresma, foi mais uma vez a exibição do Sporting nos Açores. O Sporting vence, mas continua a não convencer. E portanto... Maia, continua com a bola, depois já te passo, guarda, já abrimos aí para o teu lado. É mais uma exibição cinzentona, que é a marca característica deste Sporting de Rui Borges. Sim, cinzentona, mas suficiente para ganhar. Sim. Ou seja, competente. Acho que os três
Nenhum dos três grandes jogou muito bem este fim de semana, todos mereceram ganhar. Certo. Mas o Benfica foi o único que não mereceu ganhar. Foi o único que não ganhou. Acho que o Sporting, apesar de tudo, jogou o suficiente para ganhar. Eu não consigo compreender. Concordo contigo, já agora. Eu disse Dona porque de facto Sim, mas acho que apesar de tudo, há competência, mas há... neste jogo em específico, e sei que é uma crítica que tem sido muito feita ao Santa Clara e que eu tenho usado isso como um elogio, acho que o Santa Clara também quis levar o jogo demasiado para os duelos físicos e para a disputa física e quis pouco jogar a bola. E pronto, é uma estratégia, assim como o Arouca hoje teve uma estratégia mais positiva de futebol, ou dita positiva, que depois já agora associarmos o futebol do Santa Clara menos positivo e o futebol do Arouca mais positivo, também há uma discussão possível aqui, mas pronto, isso é para outros temas. Acho que o Sporting fez o contrário daquilo que tem feito, que é começou pior e melhorou. Depois melhorou com o jogo, sim. Foi em crescendo a exibição. E acho que a segunda parte do Sporting, apesar de tudo, o Sporting poderia ter feito mais golos. E o Santa Clara encostou demasiado cedo, encostou-se cá atrás e procurou pouco sair da forma como tem sido esta época, que tem sido defender muito bem, de forma muito coesa, e conseguir lançar-se bem na transição. Acho que o Sporting teve algumas dificuldades no início, acho que muito cedo. Acho que o Sporting, tenho feito aqui algumas críticas a Rui Borges, e acho que esta é uma verdade que acho que é um bocadinho incontestável. Basta ver os jogos do Sporting, independentemente das lesões. Acho que é uma equipa que demasiado cedo procura entregar ao Gyökeres as soluções todas, entregar a bola ao Gyökeres, e acho que isso é um problema no futebol do Sporting. Acho que é um problema que o Rui Borges vai ter que gerir a partir do momento em que tiver a equipa toda completa e não tiver mais desculpas ou mais justificações sobre os suplentes que Pode estão... estar aí, hein? Pode estar aí, mas acho que apesar de tudo, acho que o Rui Borges será o treinador do ano que vem, diria que sim. Não sei o que é que vocês acham, mas acho que será. E portanto, já agora pergunto-vos, independentemente daquilo que acontecer este ano, se vocês acham que o Rui Borges será o treinador. Mas antes de responderem a isto, acho que vai ser interessante para o ano perceber isso, uma equipa a 100%, onde é que vão dar, se o Sporting consegue melhorar ou não o seu futebol, e acima de tudo, gostava de ter um Rui Borges a gerir um bocadinho melhor a sua comunicação. Certo, guarda, pegando naquilo que é Rui Borges e gerir, pergunto-se, e fugindo daqui da questão da comunicação, se há pouco falávamos sobre Lage a preparar bem os jogos, mas ler mal maioritariamente durante os mesmos. Pergunto se a pior característica do Rui Borges, pelo menos que demonstra neste Sporting, é não saber gerir os jogos, e portanto, ou tentar gerir de uma forma que não se compadece com os jogadores que tem. Num jogo em que ganha, mas uma vez digo, ganha de forma justa, como o Maia disse, e foi uma equipa competente. Portanto, aqui não há questão, quando disse isentão, era na questão da qualidade exibicional. Vocês perceberam o que eu quis dizer? Sim, ganha. Eu vi o jogo pelo canto do olho, não consigo fazer grandes análises, mas parece-me que é mais uma exibição cinzentona do Sporting. Mas o Sporting tem uma vitória fundamental, e acho que isso no final do dia é o mais importante. Acho que os sportinguistas o que queriam era que o Sporting ganhasse, que encostasse ao Benfica outra vez, ou que eventualmente até passasse. Objetivo cumprido, ou que não deixasse, exatamente, ou que não deixasse fugir o Benfica quase de vez. Portanto, isso neste momento acho que é o mais importante para o Sporting. O Rui Borges efetivamente parecia estar mais preparado do que eventualmente está para assumir uma equipa como o Sporting, em toda a linha, e na forma como também teve aquelas das lesões, mas não vamos estar sempre a bater nisso, mas na forma como prepara os jogos, não sei, mas como mexe na equipa muitas vezes, como gera o plantel, como comunica para fora, parecia estar mais preparado do que efetivamente está. Mas isto quer dizer, eu acho que na altura que o Sporting avança para o Rui Borges, avança bem, era a melhor opção que havia naquele momento em que o Sporting podia pagar. Acho que não havia muito mais por onde ir. E elogiámos aqui na altura, lembro-me. Mas aberto o melão, é certo. Não está assim tão bom. O que não invalida que o Sporting neste momento está dentro da luta para fazer uma eventual dobradinha. Não nos podemos esquecer disto, mas já está. Está tão na luta como o Benfica, não é? Exato, está certo. Mas o Sporting está também. Não podemos estar aqui sim, é isso. A esquecer disso, e nós muitas vezes brincamos com o Rui Borges entre nós, mas a verdade é que está aí. Não invalida que o Sporting não joga muito, e depois no final do jogo até levou umas bocas do Vasco Matos, porque o final foi quentinho. E eles picaram-se ali um bocadinho. O Vasco Matos disse que o Sporting tinha que jogar mais do que joga. Eu aqui também tenho que fazer uma pequena crítica ao Santa Clara, que indo contra o
o Maia e o Santa Clara não é uma equipa que me enche o olho, e na altura que sou do Vasco Matos para o Botafogo eu disse que tenho dificuldades em imaginar e que acaba por não, para contextualizar quem não ouviu esse episódio, acaba por não se confirmar, e nós falámos que podia estar em cima da mesa um eventual convite para continuar em Portugal numa equipa de menor dimensão, e a minha opinião mantém-se, é que eu não vejo o Vasco Matos ir para uma equipa mais forte onde tenha obrigatoriamente que apresentar o tipo de futebol. Acho que é aquilo, é muito físico, é muitos duelos individuais e uma ideia de jogo que está lá, mas que por algum motivo não é isso que está a dar tão bem. Ontem o Santa Clara acabou por anular bem o Gyökeres, só que depois tudo o resto acabou por não o Sporting tem outras armas e acabou por não anular um Trincão, acabou por não anular um Geni Catamo. Focou-se muito no Gyökeres, que realmente apareceu pouco. E secou, sem dúvida. Sim, secou, mas depois o Sporting tem mais coisas e acaba por... Apesar de tudo, o Gyökeres falha um golo escandaloso. Certo. Portanto, Certo. mas ele podia ter metido mais 1 ou 2. Verdade. Mas pronto, para aquilo que é não desequilibrou tanto. De Gyökeres, é o normal do Gyökeres. E pronto, mas concluindo, também não me quero alongar muito porque não tenho grandes armas para analisar este jogo, fazer uma análise mais profunda deste jogo. O Sporting cumpre com o objetivo principal, que era ganhar e não deixar o Benfica fugir. Não só não deixa o Benfica fugir, como que vou ao Benfica, e acho que neste momento é nisso que os sportinguistas se focam. Depois no final da época logo se vê. Eu acho que o Rui Borges vai continuar para o ano, pegando aquilo que o Maia começou em Peraí, deixa-me fazer o mito ou facto então. Ok. Manda vir. Pronto, o mito ou facto desta semana é, independentemente dos títulos e dos resultados até ao final da época, Rui Borges será o treinador do Sporting na próxima época. Mito ou facto? Podes começar tu já, guarda. É facto, vai ser o próximo treinador. Vai ser o treinador da próxima. Vai ser o treinador da próxima época. Porque vai. Não consigo. Não, agora estava aqui a conjuminar um cenário onde ele perdesse tudo para o Benfica. E de facto ficava difícil, mas acho que vai, porque apesar de tudo tem estas desculpa que não é desculpa, das lesões. Foi uma época muito complicada em termos disso. E acho que o Varandas não vai deixar cair, porque apesar de tudo foi um treinador que acaba por ser caro, tem contrato, e acho que estar a despedir mais um treinador, assumir o erro na contratação de mais um treinador e buscar outro, que também não estou a ver quem é que o Sporting poderia ir agora. Porque é que o Sporting poderia ir agora? Se o Luís Freire acabar a época como está a acabar, não sei. Não, eu sei que o sonho molhado dos Sportinguistas é o Gasperini, mas também não me parece que o Gasperini. O Gasperini anda a arranjar tramóia na Atalanta. Mas também não me parece que... Tem uma personalidade complicada o Gasperini. Eu gosto muito dele, como vocês sabem. Mas também não me parece que se fosse meter no Sporting, é a minha opinião. Ou no Campeonato Português, para não estar. O Gasperini, que idade tem o Gasperini? Tem muitos. Está nos 60. Pois. Não, 60 tem muitos. Não, nem acho que faça muito sentido. Mas isto duas vezes. Olha, eu vou... Portanto, tu foste facto, guarda, desculpa. Que fique independentemente. Para mim é facto. Eu vou mito. Eu acho que se o Sporting não for campeão, o Rui Borges não é o próximo treinador, não é o treinador do Sporting na próxima época. Porque ao mesmo tempo que há essa questão de Varandas poder não querer admitir esse erro e manter o Rui Borges, ou pode nem considerar um erro, na minha opinião, pela onda que já se cria dentro do universo sportinguista contra Rui Borges, e na minha opinião de forma justa, porque apesar da questão das lesões, e foi algo que nós sempre referimos aqui, o Sporting tem jogado muito pouquinho para, apesar disso, a qualidade dos seus jogadores, e um clube grande, um clube que é campeão nacional. Parece-me que o Rui Borges é pouquinho para o Sporting, neste momento está a demonstrar ser pouquinho para o Sporting, e portanto, na minha opinião, se o Sporting não for campeão nacional, e nem ponho aqui a questão da taça, ganha ou não ganha a taça, mas aqui o ponto é o campeonato nacional, se o Sporting não for campeão, o Rui Borges não será o treinador do Sporting na próxima época, por essa questão de não só do título, mas também por haver essa onda de críticas por o Sporting jogar pouquinho e jogar pouco como uma equipa grande. Eu concordo com o guarda aqui, acho que é facto, acho que não há, nem acho que haja possibilidade de haver uma hecatombe, mas acho que o Sporting está na luta pelo título até ao final, acho que vai chegar à luz em primeiro lugar, ou pelo menos com os mesmos pontos. Não perde mais pontos o Sporting até ao derby, ou seja, não parece. Vamos ver. Mas não sim, sei, estou a dizer isto para a semana, se calhar estou a dizer o contrário. Não sei, o Benfica também não ia perder mais pontos e perde na primeira oportunidade que tem. Não sei. A verdade é que o Benfica neste momento, não interessa, pronto, responder, acho que sim, acho que é facto, acho que estará, acho que teremos os três treinadores que estão atualmente nos três grandes a treinar os três clubes na próxima época, independentemente dos resultados.
Acho que o Bruno Lage continuará a ser o treinador do Benfica. Acho que Martin Anselmi é o que tem, se calhar, mais créditos aqui, no sentido de, se calhar, também tem menos pressão dos três, até porque não está a lutar pelo título. No caso do Rui Borges, eu acho que será o mais fácil, o mais rapidamente questionado dos três. Já está a ser, aliás. Por isso é que também estamos aqui a ter esta discussão, já agora. E, portanto, não sei. Acho que... Não concordo contigo, Azevedo. Acho que se não for campeão, mas ganhar a taça ao Benfica, acho que aí é segurinho que continua, não sendo campeão, mas ganhando a taça de forma até categórica, se conseguir, claro, não é? Portanto, acho que sim, acho que teremos os três: Bruno Lage, Martin Anselmi e o Rui Borges, mas é uma questão também que podemos deixar para os comentários. Se acham que Rui Borges será treinador do Sporting, independentemente, na próxima época, independentemente dos resultados desta. Sim, e já agora pegando ainda neste jogo Santa Clara Sporting, quando se fala e se critica o Santa Clara pelo seu estilo de jogo, como tu dizias há pouco, Maia, e eu concordo contigo, eu concordo que o Santa Clara levou demasiado o jogo para o campo do duelo físico, particularmente porque a equipa do Sporting é uma equipa que gosta quando o jogo vai para esta equipa do Sporting, com estes jogadores, é uma equipa que não tem problema nenhum em levar o jogo para esse campo. É uma equipa que está confortável nesse tipo de jogos. E, portanto, parece-me que esse tipo de estratégia funciona muito melhor hoje em dia contra este Benfica, ou até contra o atual Porto, do que contra este Sporting. E também aí não via, ou seja, o Santa Clara nesse campo não superiorizou ao Sporting durante o jogo, na minha opinião. Sim, eu acho que é uma arma que o Santa Clara tem usado muito e bem, porque é uma equipa com jogadores fortes fisicamente, experientes. Nós falávamos hoje sobre a questão do Luís Rocha, por exemplo, que depois são, e que estão muito. Eu gosto de equipas, e por isso é que também gosto do trabalho de Vasco Matos este ano, são equipas que estão muito seguras com a sua identidade. Seja ela o que for, seja ela ter mais bola, menos bola, ser uma equipa mais de transição, ser uma equipa que está mais o que quer é recuperar as segundas bolas e ser muito aguerrida nesse momento. E o Santa Clara sabe bem identificar. E é muito injusta, porque às tantas parece que estão a falar do Getafe do Bordalás. Sim. Mesmo o Getafe do Bordalás é o quê? É uma estratégia. Ninguém está a matar ninguém. É verdade. Dizer, e se alguém tiver a matar alguém, há lá um árbitro para isso, para dar amarelos e vermelhos. Portanto, já agora, só voltando ao tema da comunicação, que vocês decidiram ignorar um bocadinho. Não. Eu ia perguntar sobre isso. Também. Está tudo bem, Pedro. Sei que a Rita, se estivesse cá, tinha percebido o toque, mas não está. Peço desculpa novamente ao público que queria que a Rita tivesse. Peço imensa desculpa, estou cá hoje. Mas vocês gravaram domingo e o jogo do Braga foi segunda-feira, e sei que já foi capa de jornal, já foi falado em todo lado, mas acho que é importante reforçar que foi um tiraço, foi uma granada nos pés de Rui Borges, a comunicação sobre o Arder, que eu não consigo mesmo entender de onde é que vem e porque é que vem. E acho mesmo, por isso é que estava a dizer que eu gostava de ter uma versão do Rui Borges no Sporting que gerisse melhor a comunicação, mesmo para perceber que não tivesse problema. Os jornalistas estão lá para fazer perguntas, faz parte a relação entre os jornalistas e o treinador é para os adeptos. Nós não temos acesso ao treinador de outra forma, portanto é por isso que existem antevisões e espera aí que vou ficar sem luz, espera aí só um segundo, desculpem, com a minha cadela. É por isso que existe a antevisão, que existe a conferência de imprensa, a flash interview, estamos num país democrático, Rui Borges. Portanto, os jornalistas existem precisamente para isso, para satisfazer as nossas dúvidas, para haver aqui uma aproximação entre adeptos e treinadores e equipa técnicas e assim. O Sporting, por acaso, deve fazer esse trabalho bem, mas a maior parte dos clubes não, é muito fechada, e portanto tem que haver aqui algum intermediário, e o intermediário são os jornalistas. Voltamos ao tema das agendas e tudo mais. Se há agendas ou não há agendas, cabe ao treinador. Olha, basta pensar no Rubén Amorim. Cabe ao treinador, com mais ou menos agendas pela parte dos jornalistas, cabe fazer esse trabalho. E o Rui Borges tem sido bem habilidoso nesse aspecto. Tem sido péssimo nesse trabalho. Péssimo. Deixa-me dar a minha colherada sobre isso também. Eu acho que aquilo que o Rui Borges, essa relação atual dele com os jornalistas, é perigosa num treinador de equipa grande. Nós já vimos o que aconteceu, por exemplo, não preciso ir mais longe do que isto, a Roger Schmidt no Benfica, quando começou a criar essa má relação, quando se deixou ir nessa onda. O Bruno Lage antes, sim. E agora também, este ano também.
Sim, Não nos podemos esquecer que este ano Bruno Lage já teve uma quesilhas fase. com os jornalistas. E isso é sempre perigoso quando estás num clube dessa dimensão. E deixa-me dizer-te que eu até acho que esta semana houve alguma complacência da classe jornalística para com o Rui Borges, que já não houve e que não houve noutras alturas com os treinadores, não só do Sporting como também do Benfica, do Porto. Já houve com Conceição, já houve com... Volta a pegar essa... Mas para em mim, que é que isso se mede? Não estou a perceber. ou seja, na onda de críticas. Houve pouca defesa da classe jornalística. Não, parece-me que vou pegar neste exemplo porque vocês sabem de que exemplo é que eu estou a falar. Eu não vou pegar em Bruno Lage, eu vou pegar nem em Sérgio Conceição, Roger Schmidt. Aquilo que foi feito na altura a Roger Schmidt pela comunicação em geral em Portugal, eu continuo a achar que foi feito porque era um treinador estrangeiro, porque não se saberia defender tão bem nesse aspecto como um treinador português. Na altura falámos sobre isso e eu Mas volto... o que eu não estou a perceber às vezes é a comparação. Então, se tiver um mal com Parece-me que as respostas do Rui Borges, pelo tom que são feitas, há ali quase desrespeito pelos jornalistas. Sim, eu sei. O que estás a dizer é que o Roger Schmidt não foi tão agressivo e levou um pior tratamento, é isso? É isso mesmo, explicaste bem aquilo que eu queria dizer. Eu estava a confundir na minha explicação, é isso mesmo. Okay. E pronto, eu acho que acho que o Rui Borges tem que medir já rapidamente isso. E portanto, alguém que o aconselhe na estrutura de comunicação do Sporting, Mas ele principalmente para esta fase das últimas semanas. Para esta fase das últimas semanas, é importantíssimo que nestas últimas semanas o Rui Borges comunique de maneira diferente para os sportingistas, como o Maia dizia, é que os jornalistas, neste caso as conferências de imprensa de antevisão e de pós-jogo, são a ponte entre a equipa técnica do Sporting e plantel e os adeptos sportingistas. E portanto é importante para o Rui Borges juntar os sportingistas a si e melhorar esse aspecto da comunicação. Portanto, Maia e Preciso Verbos, concordo com o que disseste em relação a essa peça, e mais uma vez digo, para além de questões técnicas, se calhar também nisto é pouquinho para o Sporting, Rui Borges. Para este Sporting, é um Sporting campeão nacional. Eu acho, também não assisto, como também já fui aqui criticado na altura da seleção, também não assisto a todas as conferências de imprensa que gostava. Mas o que eu acho muitas vezes, e a Rita depois também para a semana poderá, ou então nos comentários, que ela agora tem sempre vontade de comentar, eu acho que há, eu sei que não é muito uma cultura portuguesa, isso é uma cultura mais inglesa e assim, eu acho que há pouco contraditório. Os jornalistas são jornalistas e devem fazer perguntas, mas eu acho que também devem responder se se sentem atacados na sua profissão. Como em Inglaterra acontece assim, às vezes há quase uma conversa entre o jornalista e o treinador. Sim. E o bate-boca não precisa ser como no Brasil, que às vezes até chegam a vias de facto, não é? Sim, É isso que eu estou a dizer, mas eu acho que às vezes há aqui em Portugal este ano houve a questão do presidente e do Rui Costa, não é? Aquela coisa muito estranha do Bruno Lage e do jornalista, em que nenhum deles esteve bem já agora. Não foi só o Bruno Lage, acho que o jornalista não esteve muito bem. Mas é a única coisa que se vê, é quase como uma coisa de ego. Não, agora tenho que estar a dizer presidente porque estás a dizer, eu digo Rui Costa, pronto. A minha questão não é nestes termos, é num termo em que eu faço uma pergunta sobre futebol e o treinador responde-me, não tenho nada a responder a isso. E eu acho que aí o jornalista deve ter direito desculpe, mas está aí, porque eu fiz a pergunta e estou aqui a fazer o meu trabalho, exatamente. Claro. E já agora, eu percebo, parece sempre que não tem muita paciência para os jornalistas, o Rui Borges, e há vários treinadores agora. Meio farto, sim, mas há uma escola, o Bruno Lage também tem fases, há fases em que responde sim. E depois há fases em que não, e estas pessoas têm que perceber que são treinadores de clubes com milhões. O quê? O José Marreco, e não fugindo dos grandes, o José Marreco também tem essa relação meio ambígua. Sim, parece que não faz parte do jogo. Quer dizer, para umas coisas dá muito jeito, para outras não. Quando é para ter boa imprensa, dá muito jeito ter os jornalistas do seu lado. Quando é para ser, quando são criticados e questionados sobre questões práticas e pragmáticas de futebol, não tem que responder. Pronto, ok. Então, siga a banda. Já agora, e quando respondeu, bem, pegou numa pá e cavou o seu buraco. Naquilo que ele disse em relação ao Conrad Harder. Que já agora, porque já critiquei a parte da comunicação, eu nem sequer concordo. Ou seja, tecnicamente, na minha opinião, sim, o Harder fazia todo o sentido ter entrado naquele jogo mais cedo, porque o Harder é dos poucos jogadores do Sporting que, com aquela postura enérgica dele e de batalha, consegue entrar a partir do banco e fazer essa diferença. Isso é para o jogo com o Braga, sem bola. Isso é para o jogo com o Braga. Exatamente. E portanto, nem aí me parece que o Rui Borges tenha tido razão nessa parte técnica. Guarda, há mais algum apontamento sobre este jogo ou seguimos em frente para Rio Maior, neste caso?
Segue para Rio Maior. Vamos para Rio Maior. Vamos para Rio Maior, não sei antes dar nota de que, de facto, também aqui há esta luta pelo terceiro lugar. Sporting Clube Braga, 50 pontos, venceu 4-1 neste derby minhoto. Quer dizer, a Vila das Aves é perto do Minho, mas creio que a nível de região não pertence ao Minho. E nem vamos considerar que o AVS derby, possa ter exato. um derby com alguém. Mas o Sporting Clube Braga venceu o AFS por 4-1. O Porto venceu em Rio Maior o Casa Pia. E, portanto, Guarda, pergunta, já agora por 0-1, se eu disse o resultado do Braga, também digo do Porto. Pergunto-te, Guarda, se a diferença neste Porto em Rio Maior esteve na criatividade dos seus melhores jogadores. Primeiro, o nosso Martin Anselmo é dos nossos, também deve vir ao nosso almoço, porque está a fazer tudo para que o Pavlidis marque mais gols que o Samu. Já meteu o Samu no banco, que é uma coisa que também nós falámos aqui várias vezes, agora mais a sério, falámos várias vezes que talvez não fosse o avançado que o Anselmo gosta. E que o Porto vai ter ali, ou o Anselmo passa a gostar, ou o Porto vai desvalorizar um ativo. Porque, e num dos ativos que há mais dinheiro neste momento do Porto, o negócio, o Atlético de Madrid também tem direito a parte quando for vendido, etc, etc. Havia uma série de adinhas, mas o Samu, para todos os efeitos, é um jogador de seleção espanhola neste momento, tem estado nas últimas convocatórias e está a ser um bocadinho encostado. E é um bom jogador. É bom jogador, mas eu gosto muito do Samu. Eu compreendo que para o estilo de jogo do Anselmo, o estilo de jogo que o Anselmo mostra gostar mais, não é bem o tipo de avançado que ele gosta mais de um avançado do perfil de Denis Gol, por exemplo. Mas pronto, tirando isso à parte, teve nos seus criativos e teve naquele miúdo, que aqui pode-se dizer o nome, o Rodrigo Mora. Que é o Rodrigo Mora, que é incrível. E aquele gol é meter aquilo no Louvre. Aquela roleta a Zidane. É incrível, é incrível. Eu adoro aquele miúdo e espero. Aqui eu comparo muito ao João Félix, ainda hoje a Goal Point, acho que fez um comparativo entre os dois. Espero honestamente que o Rodrigo Mora seja melhor aconselhado, que o Porto não tenha tanta pressa de o vender como o Benfica teve com o Félix, e que o Rodrigo Mora escolha muito melhor do que o Félix fez o próximo passo, porque acho que o teto do Rodrigo Mora é muito alto e que pode ir muito longe no futebol. Agora, é assim. Martin Anselmi na flash interview disse que garantiu que ele ia estar no Porto para o ano. Quer dizer, portanto, garantiu que ele próprio também iria ficar. Pois, era nesse ponto que André Vilas Boas já disse isso. Portanto. Sim, verdade. Certo, mas é o quê? Eu não dou isso como garantido. Não metas as mãos no fogo. Eu pegando no 11 do Porto, já agora, pegando aquilo que agora está a dizer, do 11 do Porto, à exceção de Diogo Costa, pronto, que eu acho que, apesar de tudo, vai ficando no Porto, ainda não saiu, não sei. Eu, do 11 que jogou ontem, neste caso, nós estamos a gravar no domingo, eu acho mesmo indiscutível, é só o Rodrigo Mora. Acho que o Porto vai ser um vendaval o próximo ano. O verão do Porto vai ser um vendaval. Pós-Mundial de Clubes vai ser, também acho. Vai ser um... Mas imagina que o puto estoura no Mundial de Clubes. Se calhar, o Porto renova com ele e põe-lhe uma cláusula antes. E fica mais um ano. É possível. É possível. Sim, mas não há muitos Chelsea da vida aí. O que ainda tinha duas hipóteses. Já ficava no Sporting ou ia para o Estrasburgo, provavelmente. Certo. Sim, mas vocês acham que o Rodrigo Mora já tem condições para ir para um grande europeu? Eu acho que o Rodrigo Mora fica mais época no Porto, sim. Não sei, mas tem a carinha do PSG, por exemplo. Do projeto do PSG, o Rodrigo Mora tem a carinha deles. Tem. Mas para ir jogando minutos. Não é titular indiscutível Sim. Não, claramente não é titular. E é importante para o Rodrigo Mora, e para ele, para o Porto e para quem o vai comprar, imaginamos nós, que ele joga uma época a sério como titularíssimo do Porto. Eu acho que ele tem de dar mais ao pedal ainda. Acho que, apesar de tudo, não teve o impacto no Porto que o João Félix teve no Benfica na altura, também pelo estado dos clubes. Atenção. Isso, agora. Sim. E pelas lutas que tinham nessa época. Sem dúvida, portanto. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o Rodrigo Mora tem esse teto e acho que deve, obviamente, ser muito bem aconselhado. E era bom para o Porto e para o Campeonato Português que ele não saísse já, mas também para o jogador. Eu concordo com o Azevedo nisso. Acho que é importante para o jogador, acho que é importante para o Porto e, eventualmente, para a equipa que o contrate, que ele tenha mais um ano de futebol português e no Porto, que seja cara do Futebol Clube do Porto e não comece a época meio no banco, meio na equipa B, seja titular indiscutível, e que jogue futebol europeu. Portanto, torna-se fundamental o terceiro lugar para o Porto, não é? Nesse aspecto. Sim, deixa-me pegar aqui também há pouco falávamos num Benfica que decresce quando os seus adversários, que são de menor dimensão, conseguem entrar no jogo de roubar bola
e de conseguir controlar os ritmos do jogo, muitas vezes com bola. O Porto também sentiu essa dificuldade contra o Casa Pia, e este Porto tem sentido esta época dificuldades nesse tipo de jogos. O Casa Pia tem quase que igual à posse de bola com o Porto, tal como o Aroca com o Benfica, 55-45 no Benfica Aroca e 47-53 no Casa Pia Porto. E é um Porto, se eu falava de um Sporting cinzentão de Rui Borges, este Porto parece que a terceira mudança não pega, ou seja, parece que fica sempre ali. Não é um Porto seguro, não é um Porto que quando está a ganhar um 0 até 2-0 nós estamos a ver o jogo e dizemos, ok, este Porto já não sai daqui, já não há condições do Porto empatar ou perder este jogo. Nunca se sente isso com este Porto, e ainda se sente menos com este Porto de Anselmi. E é esta crítica, eu volto a tocar nesta crítica a Martin Anselmi, pegando no caso do Samu. Um treinador é muito bom pelas suas ideias e por conseguir impô-las, mas um treinador também é muito bom pela adequação que consegue fazer à equipa em que está, no contexto em que está, e com os jogadores que tem. É um desaproveitamento muito grande, na minha opinião, não aproveitar as potencialidades do Samu. O Samu é um belíssimo ponta de lança, tem um futuro enorme. Eu consigo compreender as críticas que lhe são feitas naquilo que é o jogo em apoio, na participação do jogo fora da grande área, mas parece-me que o Samu, bem trabalhado, também poderá dar coisas boas nesse sentido. Portanto, eu acho que também parte de um treinador que chega a um clube novo, que já tem os seus jogadores, já tem o plantel fechado, tentar trabalhar o melhor possível, tentando englobar as suas ideias, mas também tentando potencializar aquilo que tem à disposição. E eu tenho que apontar que, sem dúvida, esta crítica a Anselmi, porque não tem gerido bem o plantel do Porto nesse aspecto. Ou seja, as expectativas, não é expectativas, as qualidades dos seus jogadores para aquilo que ele quer. Mas ele tinha que ter, desde o início, encontrado um meio termo nisto. Deixa está tão longe do título. Deixa a pergunta para vocês e também para os comentários. Qual é que foi o jogador que, desde que Anselmi chegou, está valorizado? O Rodrigo Mora, por estar a ter mais destaque. O Vítor Bruno percebia-se que até embirrava um bocadinho com essa questão de lançar tão cedo um miúdo e dar sim, mas o Rodrigo Mora, apesar de tudo, teve algum destaque com o Vítor Bruno. Teve, mas não teve estas titularidades seguidas. Sim, mas nesse aspecto eu acho que não há nenhum jogador, à exceção do Rodrigo Mora, pronto, tiramos o Rodrigo Mora da equação. Nenhum jogador do Porto foi valorizado desde que Anselmi chegou. Sim, concordo. Acho que isto é preocupante. Exato. Numa época em que havia menos, numa época ou num momento da época em que havia menos pressão por todos os contextos que já falámos e que falaste agora, Azevedo, faz-me um bocadinho de confusão não haver nenhum jogador que tu digas assim, este para o ano é titular indiscutível nesta equipa. Até o Samu, que foi o jogador, pronto, o grande destaque do Porto na primeira volta. Eu vou pedir o contribuinte do Porto para o almoço, para o nosso almoço. Peço imensa desculpa, ou então pedes o do Anselmi. Mandem lá uma carta com correio registado para o Anselmi, porque acho que isto é um escândalo. Portistas ajudem o Maia nesta demanda. O homem deixou de marcar golos. O homem não marca golos. O homem nunca está em situação de marcar golos. Ele também falha. A malta fala aquele lance do clássico, mas quer dizer, eu falei aqui na altura em que fui gozado porque comparei-o ao Marega, porque falei sobre questões técnicas que eu achava que não estavam. Lembro na primeira jornada falar sobre isso, na segunda jornada falar sobre isso. Claramente é um jogador que, do ponto de vista técnico, ainda tem ali muitas debilidades, mas marcava muitos golos. E marcava muitos golos porque estava perto do sítio onde podia marcar golos e era lançado para isso. Maia, e já agora, deixa-me pegar no ex-treinador do Foco do Porto. Obviamente, à partida, jogadores como... Vou pegar, por exemplo, no Corona. Um jogador como Jesus Corona. O que rendeu no Porto foi muito puxado por Sérgio Conceição. Houve ali muito trabalho e podia pegar em outros imensos jogadores. Evan Nilsson. Houve muito trabalho de Sérgio Conceição a adequar-se aos seus jogadores também. E, portanto, a maioria dos jogadores do Porto, aliás, o Porto joga menos agora do que jogava com o Vítor Bruno. Isto parece-me factual. Quando o Vítor Bruno é despedido, o Porto estava a 4 pontos no primeiro lugar. Mas isso com o decorrer da época é o que é, mas eu acho que o Porto joga menos agora, é menos fiável. É menos fiável, era o que eu estava a dizer. Exatamente, nós vemos um jogo do Porto e não conseguimos dizer, estando o Porto em vantagem, que aquele jogo vai acabar com a vitória do Porto. E acho que acima de tudo, há também, estamos pouco habituados a que isto seja a identidade do Porto. Há pouco jogo exterior, há pouco jogo. O Porto é uma equipa de extremos e ponta de lança. Desde nós nascemos.
O Porto é isso. O Porto é, O Porto, é nós, jogar nós lembramos sempre do Porto em 4-3-3 4-3-3 clássico. Exatamente, com extremos como Varela, Quaresma. E quer queremos, quer não, implementar estas tudo. ideias. Peguei nesses. Implementar estas ideias num clube como o Porto é complicado, tal como era no Sporting, mas os contextos são completamente diferentes. Eu acho que os adeptos do Porto neste momento ainda não veem o seu clube como os adeptos do Sporting viam o clube quando o Amorim chegou. Acho que ainda há uma distância grande. O Porto ainda está habituado a ganhar. E portanto, se é para implementar ideias novas de base e de origem, tem que haver mais resultados imediatos, nem que seja coisas mais palpáveis, jogadores valorizados. Já temos, olha, não temos, as coisas não estão a correr bem, mas já temos aqui os alas para a época que vem, já temos os centrais para a época que vem, já temos o meio campo. O Porto não tem nada disso. Eu penso assim, já temos uma equipa que se molda à criatividade, à criação de Fábio Vieira e às potencialidades do nosso ponta de lança, Samu. Não tem. Acho que isto era importante. Não tem. Mas não tem. E eu acho que mesmo, não sei se Fábio Vieira fica para o ano, tenho algumas dúvidas que isso vai acontecer, sinceramente. E portanto, volto a dizer, eu acho que neste momento do 11, retirando obviamente Diogo Costa, eu acho que só está garantido o Rodrigo Moura jogar, porque os outros todos, quando digo todos, é todos sem exceção, eu acho que vai haver questionamento sobre se fazem sentido ficar no plantel ou não, incluindo João Mário, Alan Varela, os jogadores que eu acho que são... Sim, Francisco Moura não sei se é um titular indiscutível do Porto, em condições normais. Acho que é um bom jogador, não sei se seria titular no Sporting ou no Benfica, por exemplo. Certo. Bem, portanto, em coisas normais, o Porto também tem que ter um lateral esquerdo desse nível, não é? Tem que ter um lateral esquerdo como o Carreiras, tem que ter... Como também teve sempre laterais com bastante profundidade ofensiva. E eu gosto muito de Francisco Moura, como vocês sabem, mas eu acho que o Francisco Moura... É um bom lateral, sem dúvida. É um bom lateral para ser um plantel. Não sei se pode entregar uma ala esquerda com total segurança, como se entrega, por exemplo, no Benfica ou Carreiras. Uhum. Pronto, tenho algumas dúvidas disso. Deixa-me dar aqui sobre o Porto. Querem dizer mais algo? Não, acho que eu tenho uma nota. Acho que o Porto, porque também saltámos um bocadinho o Braga, também porque eu não vi, foi à mesma hora do Benfica, não vi, e também já passou um bocado o timing do jogo da segunda-feira passada, mas novamente, sempre que posso, chapo Carlos Carvalhal. Acho que neste momento a sorte do Porto é o calendário do Braga ser muito complicado. O Braga nos jogos fora vai ao Casa Pia, ao Famalicão, ao Estoril, vi isso há bocado. E isso é difícil, não é? Isso por si só é complicado. Portanto, porque se não fosse assim, eu acho que o Braga era mais do que candidato a acabar em terceiro lugar. Deixa-me dizer sobre o Braga. Candidato favorito, porque candidato não é? Sim, deixa-me dizer sobre o Braga que aqui vou dar mérito a Carvalhal. É que soube, ao longo da época, especialmente nesta fase, adequar-se aos jogadores. Isso é importante. E tirar a potencialidade dos jogadores, por exemplo, como Racic. Racic acaba por ser um belo reforço para esta segunda volta do Braga. Ótimo reforço do Braga. E portanto, parece-me que há aqui um belo trabalho do Carvalhal e dar o destaque. E situações de miúdos. É que Carvalhal sempre deu isto. E situações complicadas. Muito certa. Claro. No patrão também. Sim. Há aqui de facto o Braga tem uma qualidade fantástica na formação, um trabalho fantástico feito pelo Braga em termos humanos e estruturais de estrutura física neste caso, no Braga. Portanto, e atenção, há aqui uma nota que o Braga, independentemente de tudo e das dificuldades todas, o Braga já jogou em diferentes sistemas, já jogou de diferentes formas, já com diferentes jogadores, alas. Neste momento o Braga joga de forma muito simples do ponto de vista no plano teórico e tático. E há aqui uma nota: o Braga, os dois extremos que o Braga tinha como titulares, que era o Roger e o Bruma, neste momento não estão disponíveis. E voltou a encostar o Ricardo onde eu sempre achei que ele devia jogar, que é onde está a jogar agora. Exatamente. E está a marcar golos. Se não estou enganado, já ultrapassou o número de golos na Liga relativamente ao ano passado. Vou fazer esse fact-check. Acho que marcou o 10º hoje e o ano passado teve 9, se eu não estou enganado. Já. Pronto, acho que é um bom trabalho do Carvalhal. Um bom trabalho. Este é um bom trabalho. Gol tem 10 golos e 4 assistências na Liga esta época, e o ano passado no total já ultrapassou o número de golos no passado. Já tem 14 golos, tinha 13 na época passada. E o Ricardo na época passada na Liga tinha 9 golos. Sim, ultrapassou hoje. É isso. Portanto, um bom trabalho do Carvalhal. Se calhar estaria mais pronto para treinar o Sporting agora do que Rui Borges. Boa. Parece-me já lá teve. Está bem, já lá teve noutra fase da carreira. Mas a segunda volta tem direito a errar. A segunda volta do Braga é interessante. É interessante, e acho que em episódios anteriores já tinha dito que este Braga parecia-me assim um bocado que não tinha bem aquele ADN do Braga, de buscar jogadores que se destacaram cá
cá no Campeonato Português e que acabaram por se transferir para o Braga naquela ponta intermédia entre os três grandes e o resto, porque o Braga está a vir num patamar que acho que é só dele. Por mais que queiramos ou puxar o Braga para cima ou puxar outras equipas para o patamar do Braga, eu acho que o Braga está a vir claramente num patamar sozinho, que é a quarta equipa portuguesa. E acho que o Braga este ano desvirtou um bocadinho esse conceito e foi buscar muitos jogadores que depois acaba por corrigir. Eu estava a olhar agora para o plantel do Braga, por exemplo o Guitane, que até se encaixa neste tipo de jogador, que se destacou no Estoril e depois, em vez de saltar para um Benfica, como foi falado, por exemplo, acaba por ir para o Braga, não pegou, mas foi corrigido. O Roberto Fernandes também foi despachado e tentado muito bem no Espanhol, ainda esta semana marcou os 2 golos contra o Celta de Vigo. Mais o Yuri Ribeiro, que pronto, é o que é, já fiquei sem som. Não, tenho som. O Yuri Ribeiro, que é o que é, mas acho que o Braga acabou por corrigir no mercado de inverno algumas das trapalhadas que tinha feito no verão. E neste momento aparece bem. Tem um calendário difícil até a final, mas é uma boa época do Braga, apesar de tudo. Cai na luz para a taça, portanto também não há de ser vergonha nenhuma. O campeonato está em terceiro, vamos ver como é que acaba. E a aposta nos jovens é muito interessante por parte do Carvalhal, porque o Braga tem uma boa academia, tem crescido nisso também. As infraestruturas do Braga estão a ficar muito boas, a verdade é essa. Tem sido feito um investimento interessante nisso. Quem trabalha na área da formação em Portugal confidencia-me que só as instalações do Benfica têm paralelo com as do Braga neste momento, ao nível da formação. Pois, portanto, acima do Sporting e do Porto. E nota-se, não é? Tem sido feito um trabalho mesmo. Tem o próprio pavilhão para as modalidades, tudo o que tem sido feito para a formação. Só lhes falta serem campeões. Mas também não me parece que seja num futuro próximo. Também não. Porque acho que o gap continua estável, para não dizer que cresce. Acho que neste momento o Braga está mais longe do título do que já teve em anos anteriores. Concordo. Portanto, estamos nisso. É um bom trabalho do Carvalhal. A gente muitas vezes brinca com o Carvalhal, mas é um e é uma boa personagem para nós brincarmos também, porque o Carvalhal dá muito sumo adorava ter aqui uma conversa com o Carvalhal. Sem dúvida. Adorava. Temos de tratar disso. Só já agora, porque é importante, a disputa pelo título está muito interessante, a disputa pelo terceiro lugar está muito interessante, a disputa pelo quinto lugar está muito interessante, e a disputa pela manutenção neste momento voltou a estar muito interessante com esta vitória do Farense, não é? E com a derrota do AFS. E o Estrela da Amadora não ganha a ninguém, o Gil Vicente não ganha a ninguém, portanto a coisa está... Um grande ponto do Arouca também, já agora. Hoje o Arouca está aqui um bocadinho destacado, mas a verdade é que o Arouca ainda estava abaixo dos 30 pontos antes disto, não é? Portanto, sim, agora tem os tais 30, portanto vamos ter aqui luta entre Boa Vista, ainda inclui na luta? Eu não incluo Boa Vista na luta. E agora esta contratação... Olha, o Boa Vista até seria um destaque nacional, mas pela negativa, obviamente, depois de jogar em FM no mercado de inverno, quando tiveram possibilidade e fichas para usar, porque estavam impedidos pela FIFA, quando puderam ir ao casino jogar as fichas que tinham na reveta, foi o que eles fizeram com estas contratações. Agora a primeira contratação da Elite Vidigal, que é o quê? Pronto, as equipas da Elite Vidigal não jogam nada à bola, mas eu conheço que para o efeito o Elite Vidigal tem mostrado resultados. As equipas não jogam nada, mas ele normalmente, quando é contratado, consegue fazer alguma coisa das equipas, depois acaba por sair, porque efetivamente não se tira nada dali. Acaba por sair e agora vão buscar uma carcaça, que é o que é. Bizarro. Com todo o respeito, mas é isto, o termo é este, é bizarro. Em 17º lugar vai ficar o AFS, portanto desce diretamente com o Boa Vista. Espera aí, deixa-me lá ver a classificação. Diz lá, continua. Portanto, na minha opinião, ficará Boa Vista em 18º, em 17º AFS, em 16º Estrela da Amadora, e o Farense salva-se e fica em 15º. O Farense? Acho que o Farense vai ultrapassar o Estrela. Pá, o Estrela, mas o Estrela também tem-se metido muita jeito, tem. É que eu consigo ver dentro das suas limitações mais coisas no Farense do que no Estrela. Percebo. E o Farense tem o São Luís. Tem melhores jogadores. Portanto, na minha opinião, ficará assim. Bem, isto é uma previsão, naturalmente. Sim, olha, eu acho que acaba. Pois não sei. Eu acho que o Gil Vicente tem que dar o pedal também. Pá. Pois tem. O Gil Vicente, apesar de tudo, acaba por ficar.
Era uma má notícia o Gil Vicente descer. Péssimo, sim. Mas o Gil Vicente já teve quantos treinadores este ano? 4? Está no quarto. Começou com o Tosé Marreco, sem jogar. Tosé Marreco foi José treinador. Marreco, já Bruno aqui. Pinheiro, o Peixoto. Quem é que está agora neste momento? Eu nem sei quem está agora. Peixoto. É o Peixoto. Já teve Tosé Marreco. Tosé Marreco não fez nenhum jogo. Carlos Está aí antes. Cunha, exato. Bruno Pinheiro e agora é o quinto César Peixoto. Pronto, está aí. E nós elogiamos a estrutura e a organização do Gil Vicente, mas isto não é nada. Peço desculpa. Zero. Não é nada. E é por isso que estão como estão, sem dúvida. Claro. Não há Com uma questões. equipa boa, um bom plantel. Com um bom plantel. Há pouco Pronto. falávamos da qualidade técnica dos jogadores do Aroca. O Gil Vicente é outro caso destes. É sim, senhora. Indo Pronto. a destaques internacionais. Eu tenho um, Maia. Guarda. Tenho aquela entrada absurda do Mbappé hoje. Se não viram, vão A bater ver. no Real Madrid. O Não, destaque internacional é bater no Real Madrid. Já agora podes juntar a goleada sofrida no Emirates. Claro. Não? Se quiser, junta essa. Bora. Não, essa também foi fantástica. Mas Aqui pensei pelos que o Maia gols, dá relevo a esse 3-0, mas assim puxa tu. Não, eu acho que o Real Madrid ainda vai passar, atenção. Não vai, Não acho. Não vai, não. Mas está Eu bem, mas acho que consigo vai. perceber que achas isso. Diz lá. Mas acho que para quem gosta de futebol tem que ficar maravilhado com o que viu naquele jogo. Não, para o Real Madrid perdemos, quer dizer, aquilo não sei todos os dias, mas hoje tenho que destacar também o Mbappé, que deu uma entrevista, não sei se vocês repararam nisto. Deu uma entrevista, foi um espanhol super fluente, pá, impecável. O Mbappé nunca tinha dado entrevistas desde que chegou ao Real Madrid, deu agora uma entrevista recentemente, a partir daí acabou. Pá, dei mais entrevistas, que a gente não gosta do Real. Siga! Olha, eu vou manter em Espanha. Achei que ia falar de uma vitória banalíssima de Liverpool contra o West Ham e está mais próximo do título. Eu vou manter em Espanha para falar do trabalho fantástico do Carlos Corbena no Valência. É um clube pelo qual eu tenho algum carinho pela dimensão. O Valência é um grande clube em Espanha. Já estive no Mestalla, já vi um Valência Atlético Madrid lá. O Valência está numa forma de 6 jogos seguidos sem perder. Ganhou 4 dos últimos 6 jogos, dos últimos 5 jogos neste caso. E desde que o Carlos Corbena entrou, de facto é a salvação do Valência. O Valência estava muito mal. O Valência estava a caminhar a passos largos na primeira volta para a descida da divisão, e isso seria terrível para o clube. O Valência é um clube que tem médias de espectadores fantásticas naquele estádio fabuloso que vai deixar de ser o estádio do Valência, o Mestalla, e tem tido de facto. Eu já comentei um jogo do Valência, foi na altura ganharam em casa o Leganés. De lá para cá, eu estava aqui à procura de comentário desde aí. Exatamente, o Valência tem tido uma série muito boa. Portanto, teve aquela derrota penosa contra o Barça para a Copa do Rei. Vence esse jogo, empata fora no Villarreal, nesse derby ali com o Villarreal, depois perde com o Atlético de Madrid, empata com o Osasuna e agora sim, então, vence em casa o Valladolid, que está condenado à segunda divisão, empata fora no Girona, vence em casa o Mallorca, vence fora o Real Madrid e agora vence em casa o Sevilha. E está neste momento completamente safo. Está. De cair para a segunda Liga Espanhola. E portanto é um trabalho fantástico do Carlos Corbena, que tem aproveitado acima de tudo. Olha, jogadores como o André Almeida tem tido um grande destaque neste Valência e é de facto um belíssimo jogador. Nunca se fala para a seleção, pá, não? Fala-se muito pouco, sim. O André Almeida devia ter mesmo dado o salto para um dos 3 grandes, porque eu acho que ele é jogador para outros andamentos. É muito bom. E tenta ser no Valência, ou seja, ele Eu vi jogadores que pega no jogo. Eu não tenho visto muito futebol internacional, confesso, mas vi um bom bocado do Real Madrid Valência, porque estava aqui em casa e estava a dar e vi. Impressionou muito a compostura do André Almeida. Sim. E é um dos jogadores mais respeitados naquele plantel. Sim, e nós falamos da formação do Braga, mas a verdade é que a formação do Vitória tem vendido muitos e bons jogadores, alguns até que não são jogadores propriamente da formação do Vitória, mas que surgiram ali no último ano de formação, ou chegaram à equipa sénior novos, mas o Vitória tem vendido mal do ponto de vista de valores, mas tem tido muito jogador bom a vir da formação do Vitória. Sim, e o outro destaque individual que deu nesta equipa do Valência é o médio que joga com o André Almeida, é o Ravi Guerra. Que é um belíssimo jogador de 21 anos, é o próximo médio espanhol a chegar à seleção espanhola, na minha opinião. Ele tem, com bola e sem bola, é um jogador muito inteligente, muito rotativo, está sempre
muito enérgico no jogo, tem aquela passada larga que eu gosto de ver nos médios, tem chegado à área adversária e tem aquela compostura de conseguir gerir os ritmos de jogo. Portanto, gosto muito do Javi Guerra, acho que é um dos próximos médios, não é um dos, é o próximo médio espanhol que ainda não está na seleção, a chegar à seleção espanhola. Parece-me que o Luís de la Fuente acabará por fazer isso. E ele e o André Almeida estão a pegar esta equipa pelos colarinhos e com este trabalho fantástico do Corberán a elevar o patamar do Valência nesta época. Sem dúvida, Olha, é esse o destaque internacional. O meu destaque internacional, que não é destaque internacional, é misturado com Cantona. Com Cantona, melhor dizendo, desculpem o erro. Eu vou precisar aqui da ajuda do nosso homem das línguas, o nosso Pedro Azevedo, mas vocês estão a par da equipa sensação, né? Da equipa sensação da Polónia, que está na Liga, na Conference League, não é? Que se diz, como é que se diz, Azevedo? Olha, vou comentar o jogo deles para esta semana. Precisamente por isso. Eu digo já como é que se diz o nome, deixa-me só. Não é fácil, mas eu não vou errar. Eu diria Jagiellonia. Acho que nestes países da Europa Central o J e o A não se lê já, lê-se A, acho eu. Mas também... eu creio que sim, e portanto eu diria Jagiellonia Bialystok. Pronto, deixo também para os comentários isso. A história do clube tem sido fantástica. Um clube que tem pouca história no campeonato polaco, uma equipa que foi campeão ano passado, mas no ano anterior tinha ficado apenas a 4 pontos de não descer. Estão em terceiro atualmente. Sim, e tem João Moutinho, defesa esquerda. João Moutinho, craque, não fazia ideia. Soube esta semana através já agora do trabalho fantástico que o Tribuna do Expresso faz diariamente, mas li um artigo ontem do Francisco Martins, e agora um abraço para ele, jornalista do Expresso, da Tribuna, melhor dizendo, e que fala um bocadinho sobre o João Moutinho, que eu sei que Pedro Guarda conhece, das suas... Conheço já. Das suas idas a LA. Sim. É um jogador que tem um percurso muito curioso. É filho daquele coronel da primeira companhia da TVI, não sei se lembram, daquele reality show onde entrou Castelo Branco e não sei o que. Sim, sei perfeitamente. Eu sei perfeitamente porque eu frequentava a praia que esse coronel não frequentava. Não, era um dos donos do Aikiki, não sei se ainda é. Exatamente. E eu ia com o meu pai para essa praia. Isto descambou. Mas era um puto, ele tinha 20 anos na altura, tinha sido draftado nesse ano para o EAD. Exatamente. E era um puto muito introvertido, muito tímido, pá. Também não estava com os amigos dele, né? Claro. Estávamos com o André e ele por arrasto por ser português, juntava-se, e o puto quase não falava muito, mas lá está. Também há outros dois jogadores portugueses. Mas eu queria destacar o João Moutinho, porque é um jogador que tem um percurso muito engraçado e muito interessante. Ele é jogador do Spezia já agora, ele não é jogador do Jagiellonia. Desculpem se estou a dizer mal, mas ele não é jogador da equipa polaca, ele é jogador do Spezia, está emprestado, e teve a feliz oportunidade do defesa esquerda da altura do ano passado, se não estou enganado, ter sido vendido, e o do atual ser lesionado, e portanto ele enfrenta a época absolutamente sozinho e titular, e aproveita com toda a mestria, ainda bem, um percurso completamente diferente, um jogador que tem, a provar que não era só bom jogador nos Estados Unidos. Portanto, fico feliz, acho que são percursos diferentes. Eu acho que já disse isto aqui várias vezes. Ele foi a primeira opção do draft na altura. Exatamente, foi o primeiro jogador do draft. Eu não vi esse artigo, por acaso recebi a notificação, mas acabei por não abrir e não ouvir. Depois passou, mas ele na altura foi draftado em primeiro lugar porque o EAD era a primeira época do EAD. Criaram esse ano, exatamente, perfeitamente isso. Com a primeira escolha, depois ele vai para o Orlando jogar com o Nani. Exatamente. Depois perdi um bocadinho o fio à meada. Depois tem este percurso, volta para a Europa e agora está numa equipa que não teve muita sorte no sorteio. O Carrasco do Vitória estão a jogar com o Betis, perderam 2-0 na primeira mão, e portanto agora o nosso Azevedo vai dar boa sorte ao Moutinho. Vou estudar bem sobre esta equipa esta semana, porque vou fazer essa segunda mão do Jagiellonia e Bialystok. Olha, Azevedo, desculpa de interromper, mas também esta semana eu agradecia à malta que nos segue, até porque tivemos ótimos números no episódio da semana passada. Peço desculpa novamente por não estar cá a Rita. Tivemos ótimos números, mas agora falando mais a sério, pedir à malta que nos ouve para subscrever o canal. Nós gostávamos de acabar a época com 2000, neste momento estamos em 1900, portanto são 100 pessoas. São 100 pessoas que nos ouvem que não subscrevem o canal, portanto deixar esse pedido à malta. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer, já te vou deixar acabar o programa às vezes, mas fica a nota. Não fazemos sempre isto, mas já agora a reforçar que
é assim que nós também, que este projeto melhora, cresce, chega a mais pessoas e também é assim que vamos nos mantendo ou tentando manter independentes e, portanto, é um bocado por aí. Subscrevam, comentem muito, mesmo que seja para dizer que a equipa titular do último episódio é que importa. Mas pronto. Acusou o toque, guarda, acusou o toque. Acusei. É o meu amigo Paulo. Mas pronto, fica um abraço para o Paulo. Ele sabe quem é. Olhem, eu pego neste rap do Maia e digo isso, que os comentários também são importantes, portanto continuem a participar cada vez mais, semana após semana, com as vossas análises. Desculpa, também. Azevedo, lembrei-me de uma coisa, desculpa. Diz. Malta do Spotify, podem também comentar, que nós também respondemos lá. Isto é mais virado, eu sei que nós falamos muitas vezes para o YouTube, mas nós continuamos no Spotify, está também lá, não tem um chat, não tem propriamente, nós publicamos todos os comentários que meterem lá, nós precisa sempre de uma aprovação, nós aprovamos sempre, a maior parte deles respondemos, portanto também lá está o Mito ou Facto, é o único sítio onde nós temos a votação do Mito ou Facto, é no Spotify, é lá que vamos vendo. Portanto, não se sintam mal, nós gostamos muito de vocês é que são os originais, já agora, mantendo aqui os originais. Os que ouvem desde o início, exatamente. Isso mesmo, deixem lá os vossos comentários, nós estamos também atentos. O malta do YouTube não é original, mas é muito bem-vinda, portanto, é isso. Sem dúvida. Pronto, está feito o 37. Para a semana, cá estaremos de volta, no mínimo 3 elementos do segundo posto, para o episódio 38 desta temporada. É agradecer-vos, fazer o que o Maia fez, portanto, dar esse reto para comentarem, para subscreverem e para continuarem a participar no crescimento deste projeto do segundo posto. Um grande abraço a todos, malta, e até para a semana.